Olá, nós vamos falar hoje sobre um assunto bastante delicado, né? A ideia de um povo escolhido entre todos os povos, né? Isso é uma ideia bastante famosa, e a gente precisa entender exatamente o que é isso. Por que Deus escolheria um povo? Tem perguntas muito interessantes sobre isso, e quando a gente entender a ideia do povo escolhido, a gente vai pegar uma ideia também muito bonita, né, que a gente também deve tentar, de alguma forma, aplicar isso nas nossas vidas. Começando pelas perguntas. Por que Deus escolheria um povo? A escolha não poderia causar inveja, conflitos? Todos os casos de escolha que aparecem na Torá geraram conflito. A ideia de Yaakov, Esav, para quem vai Abrahá, Yosef e os irmãos, o pai gostava mais de Yosef do que os outros irmãos. Olha a confusão que deu, gerando inclusive a venda de Yosef, ele ir para o Egito e toda a confusão. Então existe uma raça superior? Será que a gente poderia falar dessa forma? Será que tem um povo que é melhor do que todos os outros povos? São perguntas muito fortes que a gente vai tentar analisar e Bezerrat Hashem responder nos próximos slides. No início, se Adão e Havá eles não tivessem comido o fruto proibido no primeiro dia de criação, eles logo em seguida entrariam no Shabat, num nível espiritual muito alto, não haveriam mais mortes e todos seriam iguais. Né? Se Adão não pecasse, se Adão e Havá não comessem o fruto proibido, não existiria uma diferença. Todos seriam iguais e num nível muito alto. Quando eles comeram, se afastaram do objetivo, foram expulsos do Gan Eden, colocaram o mal dentro deles e do mundo. Deus esperava agora que eles consertassem o que eles erraram. Voltassem ao nível do Gan Eden. Esse agora era o objetivo. Mas será que fizemos a nossa parte e consertamos? Depois do pecado de Adão, em vez de consertar, as coisas só pioraram. O ser humano começou a agir de uma forma igual a um animal. Logo a segunda geração, vemos Caim matando Hevel. Filhos de Adão, um mata o outro. O mundo se corrompe. O dilúvio, destruição de toda a humanidade. Rebelião contra Deus, a Torre de Babel. O mundo se enche de idolatria. Temos o famoso Nimrod, que ele assume como líder do mundo, levando as pessoas para um caminho errado. Era uma liderança extremamente complicada, levando as pessoas à idolatria, assassinatos, situações muito complicadas. Sodoma e Gomorra, cidades sem moral e ética, onde a ideia dessas cidades era o egoísmo e fazer o mal, se aproveitando de pessoas e prejudicando o próximo. O mundo foi para um caminho muito errado. Em vez da gente, como uma humanidade, consertar, entender que a gente estava errado, voltar ao nível anterior, a gente distanciou mais ainda. E agora? Muito difícil mudar a humanidade sem a interferência de Deus. Por outro lado, Deus ele não quer interferir no livre-arbítrio, pois somente através dele poderemos consertar. Né? A ideia é, através dos testes, do livre-arbítrio, das dificuldades, a gente vencer para consertar o que a gente danificou. Como mudar a mentalidade e as atitudes de muitas pessoas, sem uma interferência divina? Vem a ideia de uma liderança. Nesse momento delicado para a humanidade, aparece Avraham. A Torá diz que Avraham era o pai de muitos povos, e não somente do povo judeu. Aqui é muito interessante a gente prestar atenção
né? Muita gente fala que foi o primeiro judeu. Na verdade, a Torá fala que o nome dele saiu de Avram para Avraham, porque ele era o pai de muitos povos. E a ideia é que Avraham foi uma liderança positiva, que levaria a humanidade para um caminho melhor. A principal característica de Avraham era a bondade. E realmente a Torá conta muito sobre os atos de bondade. A tenda dele aberta de todos os lados, recebia as visitas, levava as pessoas para casa, ensinava as pessoas sobre a existência de um Deus único, um Deus bom, um Deus que quer que a gente tenha um comportamento com moral e ética. Ele trouxe muitas e muitas pessoas para um caminho diferenciado. A ideia de Avraham, a gente chama ele de Ivri. Ivri vem da palavra Ever, como se fosse do outro lado. Toda a humanidade estava num caminho complicado e, de repente, ele começou a ter um caminho diferente, influenciando e trazendo bem para todos. Continuação, Avraham teve muito sucesso em seu caminho, levando centenas de pessoas para uma vida com valores, moral, ética, bondade. Assim também com seu filho e neto, Yitzhak e Yaakov, que seguiram seus passos, sempre iluminando e trazendo uma ideia de um comportamento diferenciado para a humanidade. Porém, a sua descendência foi para o Egito, onde parecia que tudo acabaria. De repente, a gente começa a entrar num problema. Com Yosef indo para o Egito, Yosef acabou sendo vendido como um escravo. De repente começa a crescer no Egito, como sendo o vice-rei. Os irmãos vão para o Egito atrás de comida. Depois de um tempo, Yosef se revela. Eles acabam ficando todos no Egito, começam a crescer dentro do Egito até que são transformados em escravos. E agora? De repente nós éramos pessoas que estávamos influenciando e fazendo bem. E de repente a gente virou escravos, rebaixados e presos no Egito, onde a gente se afastou muito do nosso objetivo. Mas por que fomos para o Egito? Se o nosso objetivo era tentar, de alguma forma, iluminar o mundo como era o caminho de Avraham, Yitzhak e Yaakov, por que a gente foi para o Egito e para a escravidão? A necessidade de um povo. A humanidade se multiplicou. Para elevar o mundo a um nível de moral e ética e consertar o pecado de Adão, já não era suficiente só uma pessoa, como Avraham. Precisava agora de um povo que influenciasse a todos os povos para o bem. Uma pessoa tem a força de influenciar um grupo de pessoas. Agora, para mudar o mundo, talvez a gente precisaria, sim, de um número muito maior de pessoas. Um povo para influenciar e trazer o bem para todos os povos. Um grande grupo de pessoas vivendo de forma diferenciada, que seja um exemplo para todos. O mundo estava repleto de inveja, desejos materiais, sentimentos de superioridade, orgulho e todos os problemas que a gente conhece. O povo que viesse dar o exemplo precisava estar livre dessas características. Escravos no Egito. O Egito foi uma preparação para algo muito grande. Tudo que Deus faz ou deixa acontecer é bom ou para o nosso bem. Eu acho que esse é um princípio muito forte do judaísmo, né? É claro que muitas vezes a gente não vê claramente o bem nos acontecimentos diários de nossas vidas, mas o que a gente sabe é que se não é bom, é para o nosso bem de alguma forma. Na escravidão, conseguimos nos curar das características mais danosas ao ser humano.
Olha que incrível, pessoal. Honra e orgulho. Eu diria que essa é a pior característica do ser humano. Quando a gente tem aquele sentimento de superioridade, nariz empinado, acha que a gente que sabe tudo, não escuta e despreza os ensinamentos dos outros, não consegue pedir desculpas, não consegue aprender com os outros. Essa é a pior característica que existe. E o rebaixamento da escravidão nos trouxe a humildade. Uma das principais características que faz a gente estar pronto para uma vida onde a gente vai escutar os valores do próximo, receber a Torá, abrir o nosso coração, entendendo que nós não somos perfeitos e completos. Segundo problema grave, prazeres materiais excessivos. Quando a pessoa vive a matéria e vive os prazeres, ele acaba deixando um pouco de lado os valores, a bondade, o dar, o fazer o bem. E na escravidão, houve sofrimento. E não os prazeres da abundância material. No sofrimento rezamos e focamos no espiritual. E a gente se unia e se ajudava uns aos outros. Não tinha aquela busca simplesmente de prazeres próprios. Isso foi uma outra característica muito forte que a gente conseguiu adquirir. Entender que os prazeres materiais excessivos não é isso que vai trazer um sentido e a verdadeira felicidade no mundo. E sim a nossa união, pensar no próximo, ajudar uns aos outros. E a terceira característica é a inveja. Todos são escravos e tudo o que lhes pertence, na verdade, é do dono. Não há o que invejar. Vencemos também a característica da inveja. Nossos sábios falam, no Pirkei Avot, que a inveja, o desejo material excessivo e a honra é o que tira o ser humano desse mundo. A pessoa não vai conseguir viver bem se ela for uma pessoa extremamente invejosa que o tempo todo quer o que é dos outros. Ele não vai estar feliz. Se a pessoa está vivendo os desejos materiais nunca vai satisfazer a pessoa. Ele sempre vai querer mais e mais e mais. E ele vai viver uma vida sem um propósito. E a honra, o orgulho, também. Se a pessoa é orgulhosa só tem espaço para ela, como a gente falou, sempre ela está certa, não tem espaço para Deus. Não tem espaço para ninguém. E essa pessoa não vai ser feliz no mundo. A escravidão do Egito foi uma preparação onde limpou o nosso interior de características extremamente negativas e que são necessárias. Essa limpeza é necessária para que a gente possa começar a se formar como um povo. Após a preparação, após o conserto de nossas características internas e de nossos corações, chegou a hora de uma mudança forte em nossas atitudes. Deus nos ensinaria muitas regras e obrigações para a formação de uma sociedade que seja um exemplo para toda a humanidade. Mas para quem entregar essa missão? Somente para os filhos de Jacó que foram para o Egito? E se houver outras pessoas que queiram fazer parte dessa importante função? Quem recebe a Torá, junto com os judeus que saíram do Egito, saiu também o Erev Rav. Erev Rav, a tradução, seria uma grande mistura, né? Que era uma grande mistura de povos que quiseram se unir ao povo judeu nesta importante função. No Midrash no Talmud consta que espiritualmente Deus perguntou a todos os seres humanos e todos os povos, individualmente, incluindo o povo judeu, quem gostaria de fazer parte dessa função. Todos aqueles que quiseram fazer parte dessa missão estavam nas redondezas
vieram ao Monte Sinai. E aqueles que estavam distantes, em outros continentes, receberam uma parte de alma especial para se converterem futuramente. Inclusive, de acordo com a Kabbalah, o motivo do exílio do povo de Israel foi para recuperar estas pessoas. Isso é uma ideia muito interessante, né? Hashem, ele perguntou para todos os povos em todos os continentes. E tiveram sim muitos indivíduos que quiseram. Esses indivíduos nesse momento receberam uma alma especial que a gente chama de Nishmat Gerim. Uma alma de pessoas que futuramente vão se converter ao judaísmo. E está escrito que, na verdade, é impossível uma pessoa se converter ao judaísmo se ele não tiver essa alma. E como a gente sabe que a pessoa tem essa alma? A gente só sabe quando a pessoa de verdade ama o judaísmo. Quer abraçar a Torá com todo o coração. Quer seguir os mandamentos e as mitzvot da Torá. Não é simplesmente uma conversão porque gosta da parte cultural, ou porque gosta das comidas judaicas, ou gefilte fish, ou a cultura, ou dança israeli, ou por causa de um relacionamento. Quando a pessoa quer uma conversão porque gosta e ama o judaísmo e quer seguir de verdade a Torá, a gente percebe que essa pessoa tem essa alma e ele pode se converter. Assim, Deus entrega a Torá, cujos mandamentos estão todos relacionados à moral, ética e bondade. Na verdade, a gente tem uma ideia muito bonita aqui nisso que a gente falou agora, que na verdade Hashem, ele não falou é só para Avraham e seus descendentes. A Torá vai ser somente para o povo de Israel. Ele perguntou para todos. E realmente tiveram muitas pessoas que quiseram. E todas as pessoas que quiseram receberam essa alma especial. Agora, a verdade é que, como um povo, foram os descendentes de Avraham, Yitzhak e Yaakov que foram para o Egito, mas muitas pessoas se uniram e muitas pessoas quiseram essa responsabilidade, com todas as dificuldades, com todas as leis, com todos os desafios. Eles quiseram fazer parte dessa grande missão importante do bem para toda a humanidade. Luz para todos os povos. A ideia de povo escolhido não é de superioridade, mas sim de responsabilidade pelo bem de toda a humanidade. O objetivo do povo escolhido é ser uma luz para todos os povos. Isso é muito importante, né? Não é como aparece em determinadas discriminações ou racismo, de tratar os outros mal, achar que nós somos superiores ou qualquer coisa assim. Muito pelo contrário. A gente entende que a gente tem uma função. E essa função é para o bem de todos. Isso que é muito importante a gente ter o conhecimento dessa função e a responsabilidade que a gente tem perante toda a humanidade. A visão da Torá sobre os não-judeus. Isso também é muito importante. Por quê? Porque quando a gente começa a falar sobre essa ideia de povo judeu e de ser uma luz para todos os povos, então vamos ver qual é a ideia, como o judaísmo vê todos os povos. Não há nenhum desprezo a não-judeus na Torá. Isso é muito importante da gente entender. Inclusive, diferente de muitas outras religiões, de acordo com a Torá, um não-judeu não precisa se converter ao judaísmo. Ele pode ser uma pessoa muito boa, ter o seu paraíso, cumprindo leis básicas de moral e ética, que são as 7 mitzvot bnei Noach. Não tem nenhuma obrigação de conversão. A gente vê uma pessoa como sendo um Hassid umot haolam, uma pessoa muito boa, que vai ter o seu paraíso, cumprindo leis básicas de moral e ética, que são as 7 mitzvot bnei Noach. A palavra goi, que é usada para nomear os que não são judeus, significa povo,
A tradução de Goi é povo. Inclusive, o próprio povo judeu é chamado de Goi no Tanakh. Não tem nada pejorativo. Não tem nada na Torá que fala de forma negativa de quem não seja judeu. Muito pelo contrário, a Torá coloca para a obrigação do povo judeu de trazer o bem e a luz para toda a humanidade. O que nos difere, então? Aqui vem uma ideia também muito importante. Digamos que há uma onda de violência em determinada cidade. Para ajudar a cidade a atingir a paz, são necessários policiais. Para exercerem suas funções, estes policiais têm regras muito claras de conduta, como uniforme, armas, carros diferenciados, horário de trabalho, treinamento, alimentação. Muitas e muitas regras para que eles possam cumprir a função deles. Assim também, para exercermos nossas funções como povo escolhido, temos regras muito claras de conduta, roupas especiais, o tzitzit, o tefilim, horários de trabalho, muitas mitzvot que estão relacionadas com o nosso horário, treinamento, o estudo da Torá, a alimentação diferenciada, várias regras para que a gente possa exercer a nossa importante função relacionada com o mundo. Caso um policial haja de forma indevida, ele é castigado. Assim também em relação ao povo judeu, devido ao seu importante papel, caso ele haja de forma indevida, ele também pode ser castigado. E talvez, até em função disso, tantos casos e tantos problemas e tanto antissemitismo contra o nosso povo durante as gerações. A cobrança sobre nós acaba sendo maior. Porque a nossa responsabilidade não é somente de uma conduta individual. Não basta que eu seja simplesmente uma pessoa boa. Eu tenho uma responsabilidade com o próximo. E essa responsabilidade me traz uma cobrança maior. Mas como devemos ajudar a humanidade? Convertendo as pessoas para o judaísmo? Como eu devo fazer o bem? Como eu posso ser uma luz para todos os povos? Na prática, a forma de trazer esses valores para o mundo é através de vivermos da forma correta, sendo um exemplo, e não através da busca de conversão dos outros povos ou de atuarmos como missionários. O próprio fato da gente se comportar de forma adequada, não falar mal de ninguém, ajudar todas as pessoas necessitadas, emprestar dinheiro sem juros, não roubar, ter uma honestidade, não ter corrupção. Se a gente age da forma correta, de acordo com os valores da nossa Torá, automaticamente a gente vai ser um exemplo. Vão falar, olha que incrível, olha como é que é a taxa de corrupção nesse país. Olha como essas pessoas são boas, prestativas, fazem o bem, ajudam todas as pessoas que precisam. E automaticamente, seguindo os valores da nossa Torá, a gente vai acabar sim sendo um exemplo. A melhor forma de influenciar é o exemplo. E eu diria isso de uma forma muito forte, não somente relacionado com o povo judeu, relacionado com os outros povos, mas também da gente. A melhor forma da gente influenciar os nossos filhos, da gente educar os nossos filhos, é o exemplo. As crianças tendem a seguir e imitar os pais. E se os pais estão o tempo todo no celular, os filhos também vão estar o tempo todo no celular. Se os pais eles tratam todas as pessoas bem e agem com bondade, os filhos vão interiorizar também esses valores. Eu diria que há uma ideia muito bonita, que na verdade a nossa função
é ser uma luz para todos os povos. Mas para a gente cumprir essa missão, é importante a gente começar sendo uma luz interna para nós mesmos, para a nossa família, para os nossos amigos, nosso ciclo de amizade. E vai começar a crescer para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Isso vai se expandindo para o mundo inteiro. A gente muitas vezes pensa, que diferença faz se eu vou fazer isso ou se eu vou fazer aquilo? A diferença é muito grande. Porque se eu faço, eu vou conseguir influenciar algumas pessoas. Que seja minha família e meus filhos. E eles vão influenciar muito mais pessoas. E todas as pessoas que eles influenciarem vai começar a crescer. E da mesma forma que um vírus ou uma ideia negativa começa a se espalhar pela humanidade, assim também uma ideia positiva, feita às vezes por uma pessoa, isso pode crescer e se espalhar cada vez mais. Assim foi Avraham Avinu. Ele começou e fez uma diferença muito grande na geração dele. Nós temos que agir também como Avraham, só que não um Avraham único, e sim vários Avraham, formando um povo, com um grande papel na humanidade. E se a gente viver e influenciar e fizer o bem, vivendo a nossa vida como um exemplo de moral e ética, a gente vai trabalhar para que o nosso mundo seja melhor. Infelizmente, muitas vezes não agimos como um exemplo. Não só a gente como um indivíduo, mas muitas vezes a gente como um povo, a gente como um país. Muitas vezes a gente não age com exemplo, com moral e ética. Abandonamos os valores incríveis da nossa Torá e esquecemos do nosso objetivo no mundo. A gente pensa muitas vezes como indivíduos. Eu não faço mal para ninguém. Mas a gente tem muito mais do que isso. A gente precisa fazer o bem para todos. Para voltarmos a ser exemplo, é fundamental estudarmos a Torá, entender os grandes ensinamentos de Deus que Deus nos deu. É justamente a Torá, onde o Rav Kook fala que todas as mitzvot da Torá são moral e ética. A Torá tem muitos mandamentos práticos que vêm trabalhar o nosso coração, a vontade de sempre fazer o bem, e sempre ajudar, e sempre buscar o melhor para toda a humanidade. E quantas mitzvot a gente não tem de bondade com o próximo, e visitar doentes, e consolar enlutados, palavras bonitas para quem precisa. E justamente quando a gente tem todos esses valores da Torá, um comportamento adequado, que a gente vai conseguir seguir com o nosso objetivo do mundo de ser uma luz para todos os povos.